pedidos, hoje vamos falar de uma grande mulher da nossa história. Ela foi uma grande astrofísica, então ela era química e física. Ela nasceu em 1867 em Varsóvia, lá na Polônia. Ela, aos 24 anos, fugiu com a mãe dela para que ela pudesse estudar de forma clandestina dentro das universidades de Paris. E ela tinha um sonho dentro dela de fazer algo a mais do que aquilo que ela foi programada para ser. Dentro de casa, com aquela rotina que as pessoas tinham impostas, né, por uma sociedade naquela época. Então ela gostaria de fazer mais do que foi a sua proposta. Engraçado que o marido dela também era um físico, é o Henry. E então o que acontece? Ela, de certa forma, queria também acompanhar ele ali naquele crescimento. Foi uma coisa assim de que ela somou conhecimentos para o mundo e ali também ao lado do seu marido. Através dela conseguir os seus diplomas, as suas formações, em 1903 ela ganhou o primeiro prêmio Nobel de Física. A grande descoberta que ela alcançou foi a teoria da radioatividade. Então a técnica dela era isolar os isótopos e a descoberta do rádio e do polônio veio auxiliar de forma a tratar a neoplasia. Então ela usava os isótopos negativos radioativos. O que ela descobriu, na verdade, é o que nós temos até hoje, graças a ela. Claro que com avanços da medicina, então foram mudando a forma e com novas descobertas, que seria a quimioterapia. Olha que mulher maravilhosa! E em seguida o que aconteceu? Veio o Prêmio Nobel de Química. Ela conquistou também a medalha John Scott e a medalha de Matela. E olha só, tornando-se assim a primeira professora da Universidade de Paris. Falando assim, parece que tudo foi um sonho, né? Mas, veja, ela foi muito à frente do tempo dela, para que conquistasse as coisas meio que fosse na marra. Porque quando ela subia para dar aula, os homens diziam que ela tinha que sair dali, porque ali não era um lugar destinado às mulheres. Então, muito tempo, houve toda uma luta para que ela conseguisse provar a sua teoria, porque ela era mulher. Ela veio com o propósito de Maria Padilha, veio na vibração das Padilhas das Almas. Com certeza ela carregava uma hospedeira, né? Porque imaginem vocês, sem internet, sem computador, que hoje facilita a vida da gente, sem um celular à mão, né? 3 vidrinhos ali, descobrir. Imagina a reação da radioatividade. E realmente ela era muito inteligente. E muitas pessoas se limitam por pensamentos contrários, tão menores do que o que ela passou. Mas intrinsecamente ela sabia para que veio. E ela lutou por isso até o fim. E ela não parou por aí. Ela criou também o raio-x móvel, porque como ela tinha descoberto a reação da radioatividade, então ela trabalhava em hospitais de campanha durante a Primeira Guerra Mundial. Então ela auxiliou muito na Primeira Guerra, porque então provavelmente aquilo deveria ser uma caixa enorme, onde deveria ter um caminhão para transporte, e assim ela ia de hospital em hospital de campanha. Nunca deixou que a dúvida ou a estagnação entrasse à frente do que ela se propôs e veio nessa vida para fazer. Conquistar grandes direitos, o direito da mulher estar numa universidade. Veja, ela ia escondida clandestinamente e tornou-se a primeira professora. Então as mulheres tiveram direitos de estar ali, lugares assim que foram renegados muito tempo, lugares onde só eram ocupados por homens. Então existia a imposição da sociedade, a imposição do catolicismo. Era um tempo onde as ideias não podiam ser expressadas livremente como é hoje. Até esse direito ela conquistou, precisando até, se fosse, dar a própria vida. E foi realmente isso que aconteceu. Em 1934, ela morreu em um sanatório na França, porque ela foi naturalizada francesa, mas nunca esqueceu as raízes dela, por isso se chama polônio, que ela descobriu. E ela morreu com anemia aplástica, justamente por muita exposição aos efeitos do raio-x. Que nos dias de hoje, nós precisamos de várias proteções para entrar, mulheres gestantes não podem ter acesso. Então veja a força que é. Pensa
de gama de radioatividade sobre o ser humano. Então, nós precisamos de proteção para isso. E ela se expunha, simplesmente pela fé que ela tinha na descoberta da ciência que mudaria a história do mundo. Uma mulher grandiosa, maravilhosa, como eu disse para vocês, veio na vibração de Maria Padilha das Almas e conseguiu conquistar esse espaço que tanto ela lutou. Veja, ela vem de uma família que tinha 5 prêmios Nobel já, entende? E somente quem tinham ganhado eram os homens. E vem ela aí colocando 2, né? E um foi ao lado do marido dela. Interessante que as linhagens de Padilhas das Almas têm essa conexão com a radioatividade desde muito antes. Quando houve toda aquela guerra e que ela destruiu o mundo, né? Uma das buscas dela sempre foi a radioatividade. Na verdade, se vocês entenderem que o plutônio, juntado a uma colocação específica de um mineral, ele faria a bomba nuclear mais aterrorizante que a Terra conheceu. Não se há como mensurar em dimensão qual é a capacidade e a força desta bomba. Para se ter uma ideia, em pesquisas, o ataque das Torres Gêmeas, vocês lembram disso? Então, antes disso, todos que foram enviados para lá foram feitos coletas de sangue para que se pudessem ver exatamente o nível a que se era exposto a radioatividade. Essa região de qual eles vieram tem uma força radioativa muito grande. As forças radioativas são encontradas em vulcões, mas também em lugares desertos. Ela vem com essa força aí do césio. Veja, e a gente tem aí informação também, né, de grandes aí passagens da história, de que realmente o césio fez muito estrago em muito lugar. É o caso de Chernobyl. Até hoje os netos dos netos já nascem com problemas cancerígenos, tal qual é a invasão do césio. Então, digamos, para que se entenda, o césio com a adição do mineral formaria o plutônio. E a essência disso vem na radioatividade. E esse plutônio, então, que alcançaria, somado a esse mineral, é essa bomba nuclear aí que falei para vocês. Veja que interessante. Mas há uma história de que, estou falando de muitos anos atrás, então o povo cigano era um povo viajante, como eram esses mascates que falam. Então eles levavam em suas carroças coisas, também levavam mercadorias, levavam minerais, terra em terra, para que fosse feito as trocas, porque não eram compra e venda naquela época, eram trocas. Assim, eles tiveram esse domínio e esse poder de evitar toda essa destruição, aí se escondendo o minério, esse mineral específico que eu falo, em vários lugares. E como os ciganos vêm, né, também nessa linha alienígena, então veja, e também são viajantes de vários espaços e tempos dimensionais no meio astral, então isso foi escondido em vários lugares, em várias dimensões que não tem esse acesso, não de forma humana, né, mas espiritual. E conta-se também, curiosamente, que uma das partes foi colocada um espaço paralelo dimensional, que seria um cabaré. Como as portas dos cabarés, as paredes, enfim, não tem começo, não tem fim, então em algum lugar desse tão imenso espaço dimensional está um pouquinho disso. E assim funciona todo o processo evolutivo de quando a pessoa consegue entender o propósito de Maria Padilha em sua vida. Padilha veio para empoderar as mulheres, Padilha veio para que nós conseguíssemos simplesmente o direito de ir e vir. Imagine vocês que só isso foi uma grande conquista, porque o voto foi conquistado aqui, agora há poucos anos atrás. Então, para que nós estivéssemos aqui com o direito de ir e vir com liberdade, muitas pessoas foram sacrificadas, muitas pessoas morreram para que a gente conseguisse estar aqui. Falo isso para que vocês pudessem mensurar o tamanho da guerra de Curie. Ela, para que conseguisse ter uma lei reconhecida dentro da química física, ou seja, não se satisfez só com um, mas teve que ser nos dois, né?
assim, até conquistar o prêmio Nobel, é uma caminhada muito grande. E assim, são os processos que nós temos que passar, porque nós não viemos nesse mundo a passeio, e nem só para fazer o que é bom ou fácil para nós. O processo evolutivo consiste justamente naquilo que você não espera, ou naquilo que você deixou de lado para depois. Mas ela entendeu o propósito, ela viveu o propósito dela. Ela teve 2 filhas que com certeza postergaram o legado dela. Tanto que em Paris existe um centro de estudos da medicina e ciência que leva o nome dela, para os avanços da parte de neoplasia principalmente, que são essas grandes descobertas que movimentam o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Um axé de Casa de Padilha.